de Deus, mas isso ainda vai chegar de maneira um pouco mais esclarecida para eles. Por enquanto, eles são filhos da perplexidade irrebatível, inquestionável. Eles não podiam negar, por isso tinham baixado a guarda e tinham crido que, no mínimo, de Jesus podiam vir coisas completamente inusitadas, que era o que eles vinham assistindo. Já tinha alguns meses. Mas a maturidade só se estabelece fazendo com que a gente deixe de ser fã de Cristo e passe a ser discípulo de Cristo em Jesus, quando a gente deixa de escrever scripts, quando a gente deixa de determinar meios, modos, caminhos, jeito de operar para Deus vir na nossa direção. Como ontem, repetidamente, eu disse que a maioria de vocês pratica, porque é assim que a religião funciona. É predeterminando Deus para os crentes fanáticos. Fã também gera o fanático, que é aquele cara que não tem fé ainda, mas ele tem aquela crença de que os seus caprichos serão atendidos. Por esse, eles acham que está obrigado a fazer o desejo e a vontade deles só porque eles estão ali correndo atrás, providenciando para lá e para cá, querendo saber de uma coisa ou de outra e deixando até um barquinho para Jesus remar. Esse é o fã. Aí quando Jesus manifesta a liberdade dele, chega na vida da gente do jeito que ele quer, a hora que ele quer, permite que as ondas da existência nos açoitem, que os ventos se antagonizem satanicamente soprando de modo contrário contra a nossa vida, e a escuridão nos abrace e nos invólucre, e eles fiquem frustrados porque acham que Deus está atrasado. O resultado disso tudo é que o que surge é o fato de que, por todas essas circunstâncias e pelas inúmeras frustrações que essas circunstâncias, que essas conjunções produzem de desapontamento em razão dessas expectativas pré-determinadas para que Deus opere na nossa vida de acordo com o que a gente escreveu para Ele vir e fazer e cumprir em nosso favor, vai me dizer que você não está se enxergando o tempo todo nisso tudo. Me diga que não. Eu sei que está. Eu sei que você está. Pois bem, o que acontece nesse processo é o medo. E o medo muda tudo. O medo altera tudo. O medo altera até a realidade da chegada de Jesus. Porque agora é Jesus mesmo quem está vindo. Na hora dele, do jeito dele, conforme a soberania dele, não as predeterminações humanas. E eles não conseguem reconhecê-lo. A tal ponto que eles gritam, é um fantasma. E tomados de medo começaram a gritar. É aquela cena de 12 homens grandes, marmanjos, alguns dos quais pescadores, gente tosca, criada ali, brutalizada nas experiências naturais daquela região e agora gritando no meio da madrugada. É um fantasma, é um fantasma. Vocês vejam como quando a gente bota a carroça na frente dos bois, como quando a gente quer que Jesus cumpra os projetos das nossas manifestações caprichosas e projetadas, quando a gente tem para si um Cristo que obedece às nossas determinações, os nossos planejamentos neurolinguísticos, as nossas falas de positividade, como se Deus se obrigasse daí para frente
a entrar no planejamento dos nossos barquinhos, das nossas planificações para Deus. E quando a gente sucumbe a essas teologias que são basicamente as que tomaram conta da mente de vocês todos, ou da grande maioria dos cristãos no mundo inteiro, o que acontece é que depois de um tempo, e Jesus não vem do jeito que a gente esperava, não aparece do jeito que a gente queria, não chega na hora que a gente tinha marcado, nos frustra, e quando se manifesta a gente não reconhece. Não reconhece. Eu vejo toda hora gente que vem apavorada me falar de que está assombrada com o que está acontecendo, e elas vão me narrando. Eu digo, escuta, você não consegue ver que é Deus agindo, vindo ao teu encontro, em teu favor? E a maioria não entende. Porque Deus estava tão determinado por elas, estava tão pré-definido na mente delas e na teologia delas, e os modus operandi estavam tão afirmados pelas concepções dos seus caprichos pessoais, que Deus, quando se manifesta como Deus, na liberdade de Deus, na hora de Deus, do jeito de Deus, como Deus quer, chegando como quer chegar, sem explicar, sem pedir licença, sendo Ele, absolutamente Ele, e o absoluto sobre todas as outras relatividades humanas, frequentemente os que eram discípulos viram fãs apavorados e submissos ao pânico de uma fantasmagoria e confundem Jesus com uma aparição assombrosa, da qual eles querem correr. Se eles pudessem, eles teriam corrido sobre as águas, para longe da visibilização do Cristo, de Jesus, de Deus manifesto em Jesus, vindo na direção deles. E essa é a grande ironia, que tem a ver com o nosso dia a dia. É que a mente da gente anda tão pré-concebida, tão pré-definida, tão pré-formada, tão pré-condicionada, tão submissa aos condicionamentos autoimpostos e que decorrem dos nossos caprichos infantilíssimos e infantiloides, que quando Deus se revela na hora de Deus, o indivíduo não aceita, não acolhe, não entende, não enxerga, não percebe, grita, esperneia, onde está Deus, me abandonou, cadê Jesus? Agora, além de tudo, nem ele vem, ainda vem fantasmas nos apavorarem no meio desse mar. Não me diga que você não consegue, olhando para isso, se enxergar. Porque eu vejo esse episódio se repetindo todos os dias na vida de milhares de pessoas. Aí ontem eu concluí no verso 27, falando dessa adversativa de Jesus. Mas Jesus imediatamente. É uma adversativa carinhosa, cuidadosa, e que é explicitada como carinho na definição de que ele fez isso imediatamente. Imediatamente. Ou seja, ele se afligiu com a aflição dos tolos. Ele se compadeceu da ignorância dos fãs, que ainda não se tornaram discípulos. Por isso é que há a introdução dessa definição do imediato, dessa adversativa de socorro imediato, para que eles não ficassem com a mente tomada pelas invenções fantasmagóricas do pânico, do medo, que deu espaçamento no coração deles para o surgimento de todas as projeções antagônicas contra eles próprios.
Além de tudo, está escuro, ondas açoitantes, ventos contrários, Deus atrasado, ainda tem uma aparição inexplicável nas silhuetas da noite. Aí o que era uma fé mínima que havia neles, era um arremedo de fé surgindo neles, de repente se amplia em um oceano de pânico. Toma conta do coração deles, como diz o texto, eles ficaram no meio da água aterrados, de pavor, de pânico. Mas Jesus imediatamente lhes falou. Deveria ser o bastante, não é? A voz de Jesus eles conheciam. Eles já estavam nesse convívio há quase um ano. Faltavam alguns meses, provavelmente, para completar-se o primeiro ano. Então eles tinham ouvido a voz de Jesus milhares de horas em sequência. Mas o medo cria todos os tipos de bloqueios cognitivos, de natureza espiritual, psíquica, cerebral, emocional, afetiva, blinda tudo. Cria carapaças e carcaças, solda, galvaniza, cria tapadeiras impenetráveis para a luz da revelação divina. É isso que o medo produz, tanto produziu neles, quanto produz em você, produz em mim, produz em qualquer um de nós que se deixe tomar por essas impressões de pânico negativo contra a nossa vida. Mas Jesus imediatamente lhes falou, mas não foi o bastante. A palavra de Jesus não foi o bastante. A voz de Jesus não foi o bastante. O que Jesus disse a eles não foi o bastante. É trágico quando chega a esse ponto na vida em que a gente fica tão impregnado pelas nossas próprias ideias, impressões, autossugestões, compreensões que vieram não de Deus para nós, mas de nós para nós mesmos ou de outros, construindo uma escultura de um Cristo inexistente dentro da gente e fazendo com que a gente desenvolva expectações falaciosas, mentirosas, enganosas e impedidoras do reconhecimento da voz de Deus. É isso que acontece. A gente não entende mais nem a palavra de Jesus quando a gente cai nesse estado de coisas. Que você caiu. Não me diga que não, você caiu. Você ficou tantos anos aí no fã-clube de Jesus sem aprender o Evangelho de Cristo, que depois de um tempo as circunstâncias contrárias gritavam fortemente junto com o seu próprio desespero pessoal, a ausência de Deus, a não presença, o atraso divino. Enfim, essas coisas tinham se assenhoreado da compreensão deles, tanto quanto já tomaram conta muitas vezes da sua. E você surta panicadamente. E Jesus fala e eles não reconhecem a voz. Jesus grita e eles não entendem que é Jesus. Jesus lhes falou. E para que eles ouvissem Jesus com ondas batendo, pá, 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 ventos soprando, levando o som em outra direção, no meio da noite escura, Jesus grita, mas eles não têm a capacidade mais de reconhecerem a voz de Jesus. Os elementos circunstanciais na cabeça do indivíduo que ainda não desenvolveu fé, só crenças, e não tem ainda confiança, só tem doutrinações ou impressões, que não entendeu ainda a palavra de Deus no coração,
tem apenas um leve reconhecimento dos tons da voz de Jesus, mas não do significado da palavra dele em nós, contra os ventos, contra os açoites das águas, contra o sopro contrário, no meio da escuridão. Quando você aprende a andar em fé, eu vou repetir pela 7ª vez nesse período todo, você aprende com o Salmo 139 que para ele as trevas e a luz são a mesma. E você aprende que para você também será assim. Você ouve a voz dele através do profeta Isaías dizendo: eu sou o Senhor. Eu crio a luz e eu crio as trevas. Está tudo na minha mão e vocês não têm que se apavorar com nada. Porque para mim as trevas e a luz são a mesma coisa. E para aqueles que creem em mim, as coisas vão se tornando idênticas. E nada mais se interpõe entre mim e elas. É a vontade de Deus que a gente entenda isso. Aí Jesus diz: tem de bom ânimo. Eu acho interessante que a primeira palavra dele aqui é tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Depois é que ele diz: não temais. Porque, inclusive, para que eles vençam o temor, vençam o medo, é preciso que no coração deles se aloje e se instale um bom ânimo. Quando a gente tem no coração o bom ânimo divino instalado na gente, a gente cria muito menos oportunidade e ocasião para que qualquer que seja a nesga de medo ponha a sua cunha para dentro da gente e comece a penetrar. O bom ânimo, que decorre de uma atitude mental, que decorre de uma resposta positiva do coração, o bom ânimo, que também advém de inteligência emocional, o bom ânimo que resgata o mínimo de fé que em nós exista e cresce a partir da catapulta desse tipo de fé, por menor que ela seja. Mas se tem alguma fé em nós, o bom ânimo tende a se dilatar. Aí Jesus, antes de dizer qualquer outra coisa, disse: tende bom ânimo. Que coisa fundamental ele diz aqui. Porque até a fé precisa de um bom humor em mim, de um bom ânimos, de uma boa atitude, de uma boa propensão, de um bom olhar, de uma boa tendência interpretativa. É isso que o ânimo bom, o bom ânimos, produz na gente. É uma espécie de amor, humor gracioso e positivo que nos leva a tentar enxergar com mais calma e nos faz interpretar com mais serenidade as ocorrências da existência. Uma pessoa que anda com bom ânimo se assusta muito menos na vida do que aquelas pessoas que existem com ânimo negativo, que interpretam tudo contra elas próprias a priori. Parece que até Deus existe num estado de suspeição constante diante dessas pessoas. Mas a primeira coisa que Jesus diz e que Jesus faz é gritar para elas: tem de bom ânimo. Vocês estão enxergando uma fantasmagoria porque o ânimo de vocês está totalmente derrotado. Se o ânimo de vocês não tivesse sido tragado pela força dos ventos, pelo açoitar das ondas, e não tivesse sido engolido pela escuridão, vocês não estariam vendo um fantasma, mas tão somente a minha aproximação. Tende bom ânimo. Sou eu.
Agora você veja como esses condicionamentos, e eu tenho dito que a religião produz todas essas esculturas do ídolo Jesus na cabeça da gente, que é de acordo com a imagem e semelhança do nosso desejo, capricho e projeção, como isso impede a gente de ouvir a voz de Deus, como a gente arranca todo o bom ânimo, toda a positividade, todo o humor divino de nós. E mesmo quando Jesus diz, sou eu, sou eu, que é a manifestação mais intrínseca e íntima de Deus nas Escrituras, é dizer, eu sou. E Jesus algumas vezes diz, eu sou. Aqui ele grita para eles, sou eu. Porque na urgência, na emergência do pânico, a afirmação não seria eu sou. Eles não estavam perguntando quem é ao fantasma. Eles já tinham uma certeza negativa. A certeza negativa é que era um fantasma. Eles não deixaram nem o espaço para a pergunta, és tu, Senhor? Onde eventualmente ele diria, eu sou. Ou sou eu, mas ele tem que gritar no meio das circunstâncias, sou eu! Porque nem assim, nessa hora, o fã de Jesus desenvolve fé que se apropria da graça salvadora. O que continua persistindo nele é a dúvida, é o medo, é o pânico, é a fantasmagoria, é a leitura antitética da existência contra si mesmo, tudo é contra mim. Enfim, eles viviam de impressões e agora estão sucumbindo às impressões. Guarde isso no coração. Quem vive de impressões acaba sucumbindo às próprias impressões. É por isso que o justo não vive de impressões, mas ele vive pela fé, não vive de emoções, de sentimentos, nem tampouco de adulações sensoriais favoráveis, mas ele aprende a esperar contra a esperança. Ele aprende que o tempo de Deus é só de Deus, a hora de Deus é incompartilhável. E ele chega quando quer. E que cabe a mim não ter nenhuma pré-definição, nenhum pré-estabelecimento, nenhuma teologia que condicione as ações de Deus na minha vida. Muito menos doutrinações ou catequeses ou expectativas que me foram plantadas no coração pela falsificação dos ignorantes que bradam como vozes divinas acolhidas por gente mais ignorantes do que eles, que no caso, eventualmente são os fãs, que nunca viram discípulos. Tem de bom ânimo, sou eu! E aí ele conclui dizendo, não temais, não tenham medo, porque o medo arrasa tudo. Se o vento é forte, com medo, ele se transforma num furacão gigantesco. Se a noite é escura, com medo ela se transforma em densas trevas. Se os ventos e as ondas nos açoitam de maneira violenta, com medo, aquilo se transforma em tortura de um verdugo, de um carcereiro, no cárcere das agonias, do pânico horroroso, da experiência humana, da sua experiência. Isso aconteceu com eles e acontece com todo mundo. Por isso eu disse, essa narrativa que é histórica, que é jornalística, que é factual sobre o que aconteceu
na vida de Jesus e na vida dos discípulos, nessa ocorrência do Evangelho, existe também como metáfora nas suas aplicações variadas da existência da gente, nesses 2000 anos e tantos anos quanto ainda tenhamos pela frente. Essa mesma ocorrência terá as suas aplicações, e o que eu estou dizendo aqui a respeito disso vai ser ainda, sempre, palavra de Deus dentro da validade, como socorro divino em seu favor. Eu espero que você creia nisso. Tem de bom ânimo, sou eu, não tenham medo. É diferente de tudo que disseram a vocês, do planejamento que fizeram, das escatologias que determinaram, das dispensações que definiram, do modus operandi divino que foi ditado, de todas essas coisas, dos homens para vocês e de vocês para vocês mesmos. Aprendam de uma vez para sempre: eu sou livre, diz o Senhor. Eu chego quando eu quero, eu faço como eu quero. E eu me apresento do jeito que eu desejo me apresentar. Aí, uma vez que Jesus disse isso a eles, o verso 28 nos diz que Pedro, sempre Pedro, o mais pusilânime, o mais sanguíneo, o mais outspoken, o mais falante, o mais extroverso deles todos, diz a Jesus ou ao fantasma, ainda com dúvidas. Olha só, ele começa com uma dúvida: se és tu. O que as construções religiosas conseguem produzir na gente é um estado de frequente impermanência da fé no coração. Instala no coração da gente aquele espírito de dúvida, esse duvidar latente no coração, porque a gente fica tão condicionado com os retratos e perfis e esculturas de Jesus que nós fazemos e outros fazem para nós, que mesmo Jesus gritando, falando, dizendo sou eu, arrombando a escuridão da noite, o vento contrário, o açoite das ondas, com a voz dele audível, gritantemente mais forte do que as circunstâncias, ainda assim, preste atenção, ainda assim, Pedro respondeu e disse: se és tu. Se és tu, porque não estava resolvido no coração dele. Se és tu. A palavra de Jesus deveria ser o bastante para clarear a escuridão absoluta. Eu conheço essa voz. Eu conheço esse eu sou, quando diz sou eu. Eu conheço esse que anda sobre as águas. É o que multiplica pães. É o que ressuscita mortos. É o que já nos demonstrou que os impossíveis dos homens são todos possíveis para Deus. Então, não havia a menor razão para esse se és tu. Mas o condicionamento das preconcepções religiosas sobre Deus é um diabo na gente. E aí, mesmo com a explicitude da revelação, o cara continua dizendo: será que és tu mesmo? Se és tu, Senhor. Tem uma dúvida que não abre mão desse sentido de elogio, de soberania, porque chamar Jesus de Senhor, o fã chama também, tanto quanto o discípulo obediente, de modo que não dá para a gente saber a profundidade do significado de Cristo em nós só pelo tratamento
Como Jesus disse aqui em Mateus 7, como já vimos meses e meses atrás, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque esse tratamento não quer dizer nada. Tanto é que Pedro diz, se és tu, Senhor. Pedro vai fazer algo semelhante ainda, outra vez, muito tempo depois, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, na casa de Simão Curtidor, à beira-mar, lá em Jope, quando ele tem aquela visão do lençol baixando com toda a sorte de animais impuros, de acordo com a lei de Moisés, animais que gente que obedecesse a lei de Moisés não poderia comer, jamais, sob pena de se tornar imundo, maldito e pervertido aos olhos de Deus e contaminado aos olhos do Criador. Quando aquele lençol é baixado cheio de répteis e animais que não eram comestíveis pela dieta kosher dos judeus, não eram e não são, para quem obedece aquela lei até o dia de hoje, está assim de gente, inclusive no meio evangélico cada vez mais, aquilo que já foi abolido e rasgado na cruz por Jesus, mas o pessoal cola de novo e bota em vigência. Pedro usou a mesma expressão quando ouviu aquela voz de Pedro, mata e come esses animais. E Pedro disse, de modo nenhum, Senhor. Porque o tratamento não significa nada. O senhorio de Cristo se estabelece pela obediência. Se ele é o Senhor e ele disse mata e come, eu vou, mato e como. Se ele é o Senhor e ele disse, não, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, eu não tenho interpolação nenhuma a fazer depois disso, nem tampouco questão do tipo, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas, se és tu. Porque o fã que não é discípulo, portanto, vê fantasias quando quer e vê fantasmagorias quando a vida fica contrária a ele, mas ele continua sempre viajando de fantasia para fantasmagoria. Essa é a latitude do fã, e você deve estar se enxergando. O fã também sempre quer resolver os problemas com sinais divinos. Fã quer um sinal, quer uma prova, quer uma demonstração. Me prova que és tu mesmo, que estás aqui falando comigo, vindo ao meu encontro. Dá uma demonstração. Porque não tendo fé, que é o que nos dá a visão do invisível, que é o que nos faz ter convicção de fatos que a gente ainda nem vê. No caso, eles estavam para além daquilo que não se via. Jesus já vinha andando sobre as águas, mas a interpretação está tão turva, a hermenêutica interpretativa está tão poluída pelo pré-condicionamento epistemológico deles, que eles não conseguem ver Jesus. Aí Pedro tem que pedir um sinal. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas. Manda eu ir. Porque eu quero, eu. E tem um elemento de uma certa supremacia latente nesse manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas. Ele não diz manda-nos ir. Ou ele não diz também, Senhor, sendo tu como eu creio que és, entra logo aqui. Mas não, tem um teste a mais. O fã busca validações, afirmações pessoais,
categorizações absolutamente singulares que definam espetacularmente o significado da vida deles para eles próprios e para os outros que estão assistindo. O fã é sempre o mesmo. Ele quer chegar mais perto, quer chegar antes, quer o autógrafo primeiro, quer dizer, eu fui aquele que fui acolhido, ele me viu da janela e mandou me chamar. O fã é igualzinho. E aonde há um fã, não há um discípulo. Porque o discípulo obedece. Ele não vive impressionado. Ele não anda impressionado com nada. Ele simplesmente obedece. Quem aprendeu a obedecer, sabe que melhor é obedecer do que sacrificar, tanto quanto sabe que na obediência manifesta-se o grande sinal da minha vinculação com Deus. Não é através de exterioridades praticadas por Deus como sinais em meu favor. O discípulo simplesmente ouve a voz e acolhe. O fã quer uma espetacularização validatória. É tudo igual, as psicologias são as mesmas. E eu espero que você esteja entendendo a similitude dessas psicologias. Que estavam presentes aqui, estão presentes em nós hoje. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Então Jesus disse a Pedro, vem, vem. É isso? Então vem. Aí Pedro botou o pé para fora do barco. Botou. Sentiu assim que pisou, botou o outro pé. Pisou. Meu Deus. Acho que é o Senhor. Porque a palavra está se cumprindo na minha vida. Acho que é o Senhor. É crise de fã que não virou discípulo ainda. Acho que é ele. Está dando um sinal especial para mim. O discípulo não precisa de sinais especiais. O fã é que precisa de sinais especiais. Vem! É uma concessão da bondade divina para com essa criança chamada Pedro. Vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Não se diz aqui a que distância Jesus estava, mas obviamente não era tão pertinho, porque senão, por mais escuro que estivesse, eles teriam visto delineamentos, definições da fisionomia de Jesus, da silhueta de Jesus, com muito mais clareza. Portanto, deveria haver alguns metros de distância e uma escuridade interposta entre eles. Aí Pedro anda na direção de Jesus. Mas veja só a diferença entre o discípulo e o fã. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Foi o bastante? Não. Foi o bastante? Não. Foi o bastante? Não. Porque para o fã, que não é discípulo, para o crente das crenças, e não da fé, da confiança, da obediência e da entrega, nada é bastante. Jesus tem que ficar fazendo sinais e operações o dia inteiro para esse cara ou para essa menina. Do contrário, nada cria raízes neles. Eles precisam disso. Eles vivem dessas afirmações validatórias. Por isso são infantiloides permanentemente. Foi ter com Jesus andando por sobre as águas. Aí tem o verso 30 que diz, reparando porém.
Cara, o sujeito ouve a voz de Jesus, a palavra de Jesus tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ainda vem uma concessão divina quando ele diz, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo andando por sobre as águas, e Jesus diz, vem. E ele vai, e não dá só 3, 4 passos, ele vai ter com Jesus. Chega tão em cima de Jesus, que vocês vão ver quão próximo ele estava. Mas quando você não tem fé, preste atenção. Preste atenção. Quando você não tem fé, não adianta que Jesus realize todos os sinais do seu desejo, dos seus pedidos, das suas buscas e faça a você todas as concessões para acalentar o seu infantilismo, não vai ser o bastante jamais. Pedro sai do barco, vai ter com Jesus. Não é vai ter nas imediações de onde Jesus estava, não, vai ter com Jesus. Ali, do lado de Jesus, mas diz o verso 30, reparando porém, o cara está cara a cara com Deus, está na presença dele, ouviu a palavra dele, a voz dele, a graça dele, ele veio e dirimiu todas as dúvidas e ainda atendeu uma concessão de capricho por pura compaixão. Vem, anda, chega aqui. E ele vai, anda e chega lá. Mas não é o bastante. Reparando, porém, na força do vento, tudo que ele já tinha visto na travessia inteira, que o vento estava soprando forte. Ontem eu expliquei sobre a depressão sírio-africana, não vou falar de novo sobre isso. Reparando na força do vento, do Milton, do Eline, do furacão, teve medo outra vez. Porque no coração do fã, nada cria raiz tão profunda, é tudo na superfície. As coisas acontecem na epiderme do ser e não no âmago da existência. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E aonde, como dizia meu velho e glorioso pai que está na presença de Deus, dizia o tempo todo, meu filho, quando o medo entra pela porta, a fé sai pela janela. Eu ouvi tantas vezes isso. E aprendi a não brincar de duvidar. Eu nunca brinquei de duvidar. Vou morrer sem brincar de duvidar. Tem gente que diz que é falta de sinal de inteligência. E os seres muito inteligentes duvidam muito. Eu não acredito em nada disso. Eu acho que Deus me deu muita inteligência. Muita. Inteligência o bastante para entender que a dúvida é idiótica sempre. Que é na pacificação da minha mente que eu enxergo tudo melhor. E é na vitória sobre o medo que no meu desassombro eu percebo muito melhor todas as angulações, perspectivas e multimanifestações da existência. Ele, no entanto, reparando no vento. O vento já era um item vencido a essa altura do campeonato. As ondas também, a escuridão também. Depois de Jesus falar, gritar, dizer uma mensagem, bom ânimo, sou eu, não temais. Ainda tem esse lugar de dúvida. Se és tu, manda-me ter contigo, Senhor, andando por sobre as águas. E Jesus diz, vem, Pedro. Aí ele vai e chega assim, ó, cara a cara com Jesus. Porém, não é o bastante. Se você não tiver fé, preste atenção no que eu estou dizendo. Você pode ficar na cara de Deus, mas não é o bastante. Você pode ouvir a palavra pura, simples, genuína e verdadeira de Deus, mas não é o bastante.
Sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível pacificar o próprio coração na noite escura, no mar tempestuoso, nas ondas açoitadoras e no vento contrário, na existência. O cara está na frente de Jesus, já está agora a ponto de sentir quase o cheiro de Jesus na cara dele. Mas ele, ao invés de olhar para Jesus, que solidificou as águas para ele caminhar, suspendeu a lei da gravidade, operou um milagre de natureza física a partir das entranhas da matéria. A gente sabe pela física que para criar algum efeito de suspensão da lei da gravidade, é preciso haver muita energia. Muito poder de energia. Senão as nossas naves já estariam voando com suspensão gravitacional. Porque a teoria da suspensão gravitacional a nossa física já tem. A gente não tem os meios, porque precisaria quase que de uma energia de uma estrela para fazer a gente criar essa suspensão gravitacional e andar sem os efeitos da gravidade, viajar mais rápido do que a luz e um monte de outras coisas. E é o que em Jesus acontece naturalmente, porque Ele é o Criador de todos esses fenômenos, de todas essas leis. Quando Ele diz, vem, a energia mais poderosa é liberada pela pela mesma palavra pela qual o universo foi trazido do nada, ex nihilo, para a existência que a gente contempla, vê, apalpa, percebe e estuda. É o mesmo milagre, é o mesmo fenômeno, é a mesma palavra, é o mesmo haja luz e ouve luz, e aqui se expressando como vem. Mas ele fica cara a cara com Deus, mas prefere ver o vento. O vento, reparando na força do vento. As ondas quebrando, uma onda batendo contra a outra, as correntes do lago ainda batendo no barco. Ele na cara de Jesus, mas as circunstâncias têm mais poder de dominação sobre ele do que a própria revelação explícita de Deus. Isso é que é triste. É que frequentemente as circunstâncias têm muito mais poder sobre as nossas mentes e as nossas vidas do que a fé que se ampare na revelação explícita de Deus, manifesta diante de nós, na nossa cara, esfregada diante dos nossos sentidos. Aí ele troca a manifestação inusitada da graça de Deus que ele vem provando, andando por sobre as águas, pelo cotidiano de um pescador assustado com ondas e ventos. E ele deixa a dimensão do sublime e se aterra de novo no pânico da mediocridade. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Porque, como eu já disse, citando meu pai, quando o medo entra pela porta, a fé sai pela janela. Aí começou a submergir e aí gritou, salva-me, Senhor. A natureza humana é uma coisa engraçada demais. Eu olho para isso tudo também com uma comicidade extraordinária. Porque para pedir duvidosamente que Jesus o mande ter com ele, ele usa a definição, o tratamento de Senhor.